Não rejeite o plano de Deus. Este é o tema do devocional nosso aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e quero desejar a você um dia maravilhoso pela frente, com boas decisões, boas escolhas, com Deus prosperando os seus passos e o essencial, com você crendo cada vez mais na poderosa palavra de Deus, desejando viver as Escrituras como elas estão. Hoje eu quero convidar você, meu irmão, para ler comigo 1 Samuel capítulo 8, versículo 9, onde diz: Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Pois bem, meus irmãos, esta é uma passagem muito marcante para a história de Israel naqueles dias. Este capítulo 8 define o momento em que aqueles povos ali, que viviam sobre a tutela de Samuel como um juiz sobre Israel, eles decidem então, ao olhar para a casa de Samuel, ver que seus filhos não eram da mesma linhagem espiritual, ou seja, eram homens que não se importavam tanto com o espiritual como era ali Samuel, e eles desejaram então seguir o mesmo estilo que havia no mundo. Nós precisamos parar um pouquinho sempre e lembrar que, independente de tudo o que acontecer, Deus tem um plano. Deus tem uma linha pela qual Ele atua, Deus tem uma maneira pela qual Ele trabalha. E mesmo Israel vendo que os filhos daquele grande profeta, daquele juiz ali em Israel, não estavam de acordo, havia um meio a se fazer. Havia um outro caminho a se tomar. Havia como consultar a Deus, havia como deixar e pedir e clamar que Deus intervisse no assunto e os livrasse daquele mal. Mas a nação naqueles dias decidiu então, ao ver um problema, resolver aquele problema criando um outro problema, ainda maior, ainda mais trágico, com muito mais consequências negativas. E isto se dá por quê? Porque em algum momento eles decidiram mudar a maneira como Deus estava trabalhando naqueles dias. E nós precisamos, ao ler a Bíblia, tomar estas passagens, estes exemplos e trazer para o nosso atual momento e lembrar que nossas decisões aqui, elas têm uma consequência. Quando eles decidiram que não queria mais um juiz, não queria mais Samuel falando, trazendo a palavra de Deus para eles, mas agora, assim como os amalequitas, assim como as nações vizinhas ali, os filisteus, e outras nações, assim como aquelas nações ali tinham sobre eles um rei, então agora era a hora deles terem um rei também. Então veja, ao invés de aconselhar-se com Deus e dizer: Senhor, qual é o melhor caminho agora? Estamos vendo aqui as coisas tomarem um caminho errado, estamos vendo os filhos aqui de Samuel tomarem um caminho errado. Senhor, qual é o caminho certo então? Não, eles desejaram fazer o seu próprio caminho. Na ânsia, na busca por justiça, por estarem certos, erraram mais do que aqueles que estavam em erro. E vamos ver assim, o irmão Branham na mensagem O Rei Rejeitado, pregado no dia 15 de maio de 1960, você pode pegar desde ali do 41, 42 para frente, onde ele entra no assunto. Ele diz: olha, pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos, mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, que copiasse o modelo de fora, que tomasse exemplos lá de fora, quando Deus tinha o seu homem ali no posto de dever.
ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. Aquele homem, aquele Samuel que estava erguido e posto ali naquele lugar, ele não era um controlador de pessoas. Ele não ousava dizer algo de si mesmo. Ele era apenas, para nós entendermos aqui, o porta-voz de Deus para aquela situação. Como todo verdadeiro ministro de Deus, ele é um porta-voz de Deus para a situação, para aquele rebanho, para aquela igreja, para aquele povo. Ele não é um controlador. Ele não está ali para ser um ditador para o rebanho. Ora, Samuel, ele estava ali naquela posição, ocupando aquele lugar, e quando esses fatos aconteceram, ele podia muito bem agir pela carne, pelo lado humano, e jogar muitas coisas na mesa e dizer: olha, fiz isto e aquilo e este lugar é meu, e não sair dali. Mas ele agiu fazendo aquilo que era correto, e o correto era buscar a face de Deus. Senhor, e agora? Pois leia o capítulo 8 inteiro. Ele vai consultar a Deus, levar a Deus aquele problema. Era o que a nação de Israel deveria ter feito. Não era tomar uma decisão por si mesmo, mas era consultar Deus. Senhor, qual é a solução para esta crise? Qual é a solução para este problema? Qual é a solução para esta calamidade, como falamos no culto ontem à noite? Para esta situação que eu estou vivendo. Sabe, eu estou entrando em problemas, eu estou aqui passando por lutas, qual é a solução para o meu problema? Porque estamos buscando e crendo, e eu creio que você aqui que me ouve, me assiste, você crê que o Deus que você adora é um Deus vivo. O Deus que você adora não é uma imagem pintada na parede, não é apenas uma imagem de escultura ali representando uma entidade espiritual. Não, nosso Deus está vivo. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Lembra daquele hino maravilhoso? Olha, é a grande verdade. Nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou. E nós temos hoje acesso a Ele através da oração, através de sentar, de abrir a sua palavra, de conversar com Ele. De modo que não temos o porquê nos espelharmos no mundo e buscar no mundo, na riqueza do mundo, na sabedoria do mundo, a resposta para os nossos problemas. A resposta que eu preciso, que você precisa para as calamidades que enfrentamos, chama-se Jesus Cristo. É o que ele disse. Ora, o povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, é um povo diferente, é um povo chamado para sair, não é para se comparar com o mundo, é para ser diferente do mundo. Ele é um povo separado, completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O mundo copia um ao outro, até mesmo dentro da própria religião do mundo aí fora. Você vai ver pastores sendo endeusados, você vai ver apóstolos sendo endeusados, você vai ver profetas sendo endeusados aí fora. O mundo gosta disso, gosta de olhar um para o outro e se espelhar um no outro. Há o bom exemplo, logicamente que há. Você olha para o teu pai, ele tem bons exemplos a passar para você, e esses bons exemplos você quer carregar isso com você, isso é muito bom. Todo bom exemplo, desde que ele não fira as escrituras, é maravilhoso. Não contrariando a Bíblia, não chocando-se com as escrituras. Ora, observe os bons exemplos. Guarde, separe. O irmão Brana disse numa mensagem assim: olha, você vai comer um peixe, por exemplo, você não sai engolindo espinhos, escamas e guelras. Não, você separa aquilo, você quer aquilo que te alimenta. Quando você olha para uma pessoa e vê ali bons exemplos, absorva os bons exemplos. Ora, eles não estão atrapalhando a tua fé, não estão te deixando desanimado, não te farão menos cristão, então tome isto. Mas se aqueles exemplos que você está vendo ser feito na vida daquele homem
daquela mulher estão te desanimando, ferem com a Bíblia, ferem com a palavra de Deus, ferem com aquilo que você crê, deixe aquilo de lado. Não é um bom exemplo para você. Abandone aquilo. Então, o povo de Deus busca sempre estar alinhado com a palavra de Deus. Isso torna os verdadeiros cristãos pessoas diferentes. Não somos como os demais. Não é se exaltando, não é dizendo que somos a última bolacha do pacote, né? Como diz o ditado popular aí na nação. Não é isto. Mas você entendeu que a tua essência é Deus. Você entendeu que o que governa você é Deus. Você não está aqui para seguir conselhos, não está aqui para observar exemplos errados, mas os bons exemplos. Quem é que é o melhor, o perfeito exemplo da nossa vida? Ele vai dizer aqui mais abaixo: o perfeito exemplo da minha vida e da sua vida é Jesus Cristo. Olhamos para ele e podemos copiar tudo que ele fez. Podemos desejar tudo o que ele passou, porque ele foi o exemplo perfeito para mim e para você. Então, o seu apetite pelas coisas, toda a sua formação sempre tem sido opostas às coisas do mundo. É assim com um verdadeiro cristão. O povo de Israel veio a Samuel e diz: olha, seus filhos estão assim, assim, e nós queremos agora ter um rei aqui entre nós. Não queremos mais que juízes governem aqui, mas que um rei. Era contra o programa de Deus. E Deus precisou, como eu li no versículo, alertar a eles e dizer para eles: olha, ouve a voz, porém protesta-lhes, avisa eles. Abandonar o meu plano, abandonar a forma como eu estou tratando, inventar uma forma diferente, avise a eles a consequência. Pode parecer muito bom no começo. Eu sempre digo, o pecado no começo ele é atraente, e no final ele é ardente. Ele traz consequências terríveis, há sofrimento, há choro. A escolha deste rei que nós vamos falar aqui nos próximos devocionais, num primeiro momento foi incrível, sabe? Todo mundo gosta de novidade. Parece que é a melhor escolha quando pessoas infelizmente decidem sair da igreja. Nos primeiros dias parece que ela fez a melhor decisão da vida dela. Ela se sente livre, há sempre um diabo ali ao redor, num amigo, num parente, dizendo: tá vendo como você está livre agora? E você vive bem um tempo, um mês, 2 meses, mas a conta chega. Não existe plano melhor do que o de Deus. Não existe governo melhor do que o de Deus. Não existe alguém para te dirigir melhor do que Deus faz. E você vai descobrir isso, infelizmente, pelo caminho doloroso. Ora, não faça como Israel fez, não rejeite o plano de Deus. Não escolha. Samuel veio e alertou eles. Se você puder depois ler, mas ele veio e diz a eles: olha, teus filhos, sabe, se você escolher um rei para colocar sobre vocês, vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos da sua casa, vão tornar eles soldados para correrem na frente do seu carro de guerra, levar armaduras e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas também, sabe, para serem padeiras, para serem ali perfumistas e tantas outras profissões ali, e vão tirá-las de vocês. Sabe, isso é preciso para alimentar o exército. E disse: além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão, de toda a sua renda. Ele vai cobrar impostos de tudo isto para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, e terá de ser pago. Acho que vocês estão cometendo um engano completo. Veja, era a misericórdia de Deus através daquele grande homem Samuel, daquele profeta ali para aquele povo. Era Deus tratando com eles. Ora, repense teus passos, repense. Você pensa que está difícil a tua vida dentro da igreja? Você acha que lá fora da igreja é mais fácil? Você acha que lá fora o diabo vai dar as tréguas a você? Não, ele vai bombardear com toda a força a tua casa, vai arrancar de você tudo que ele puder arrancar. É o que ele estava tentando dizer: olha, repense, seus filhos estão aí na tua casa, você não os verá mais aí. Tuas filhas, você as verá longe, no meio de lanças, de guerras, de batalhas.
sabe, conquistando para outros fins, não mais para os fins que você deseja. E aí a resposta do povo, qual foi? Você vai olhar no versículo 19 do capítulo 8 de 1 Samuel. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Não queremos teus conselhos, não queremos o governo de Deus sobre nós mais, não queremos mais estar aqui da forma como estamos. Queremos um novo caminho, queremos um novo começo. Oh, irmão, se esse novo começo não vier sobre uma direção divina, ele se torna um novo fracasso. Não é um novo começo, um novo fracasso. Eu espero que você nunca entre por esses caminhos, nunca decida, sabe, coisas profundas na sua vida por sua própria cabeça, seguindo conselhos de outros homens. Guarde isso no teu coração. Tome isso como uma palavra para você hoje. Ele diz assim, olha, tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros, a influência de outros. Só houve um homem, como eu disse, que foi exemplo para nós, hein? Só um. Este foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. Tirando Cristo, todo homem que você olhar para ele e desejar copiar tudo acerca daquele homem, você vai falhar. Você vai errar miseravelmente. Não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás deles continuamente, dizendo: queremos um rei. Mas isso vai te dar problema, mas queremos um rei. E você pode olhar hoje que há ministros ao redor de toda a nação, dizendo às pessoas: não saia da fila, não saia da presença de Deus, não se distancie dos caminhos do Senhor. Mas eles dizem: mas eu quero viver da minha vida, eu quero o mundo, eu quero seguir do meu jeito, ninguém manda de mim, a vida é minha. Olha, pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida, isso aí para mim é antiquado, a Bíblia não ensinou. Há sempre alguém rejeitando o alerta que Deus está dando. Há sempre alguém. Queremos um rei, queremos um homem no qual possamos dizer: este é o nosso guia. Ora, você que acessa a internet, há milhares de pregadores nesta mesma hora que eu estou falando com você, ensinando toda sorte de ensinamento aí para fora. Toda sorte de ensinamento. Desde que você pode todas as coisas, isolando certos versículos da Bíblia, dizendo para você que não, olha, não precisa muito disso, não precisa daquilo, desde que você venha à igreja está bom, sabe? Não ande como o mundo anda, você não consegue ver diferença mais. Escute, não há diferença mais na grande maioria hoje das pessoas que se dizem cristãs. Não há diferença entre elas e o mundo mais. Não é por falta de falar. A Bíblia está aí aberta em todos os lados. As mensagens estão correndo a internet para todos os lados. As pessoas querem isso. Não importa quantos Samuel, quantos profetas hoje, quantos pastores hoje, quantos ministros hoje, quantos apóstolos hoje preguem isso. As pessoas querem viver como o mundo vive. Querem andar como o mundo anda. Querem seguir a estrela do cinema, querem seguir aquele jogador que foi famoso e diz: olha, mas eu sirvo a Cristo, então eu quero servir a Cristo como ele. Não quero mais estar numa igreja simples, pequena, apertada, andando como a Bíblia manda. A Bíblia tem, olha, quantos mil anos que foi escrita. Não, eu quero este evangelho novo, quero essa nova direção, quero essa nova liderança do Espírito. Não é uma nova liderança, não. É a velha liderança do diabo, lá do Éden, levando as pessoas à perdição. Não importa quanto Samuel tentasse persuadir, eles queriam um rei. E essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Que um homem governe sobre outro. Deus governa o homem. É Deus o teu sumo pastor. É Deus que governa a tua vida. É Deus que trabalha no teu coração. Deus é o nosso governante, o nosso rei.
Ele é o teu rei? Eu creio que ele é o meu rei. Ele é o teu rei hoje? É um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia de Israel. Ele quer ser governado por outro. A Bíblia pode estar dizendo uma coisa, mas o meu pastor disse assim, então ele fica com o pastor dele e ignora as escrituras. Não importa quanto o batismo esteja lá claro, não importa como a Santa Ceia esteja clara ali, ele prefere ouvir pessoas que distorcem a Bíblia e fica assim com esta voz do homem, ao invés de uma voz divina e bíblica. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Eles não querem Deus governando o homem, querem o homem governando o homem. Então segue-se. Você talvez já tenha ficado até espantado, não é? De olhar pela internet e ver quanta idolatria se encontra aí. Quanta coisa, sabe? São homens intocáveis. Parece que a Bíblia está errada, mas aquele homem nunca está errado. Irmão, fuja dessas coisas. Irmã, fuja dessas coisas. E fique com o centro da palavra. Sabe? Fique com a palavra. Olhe para um Samuel, como nós vimos o exemplo aqui hoje. Nós vamos falar nos próximos devocionais. Inclusive, convido você a nos assistir nos dias seguintes para observar isso. Deus tem um plano aqui. Ele tinha tudo sob controle, sabe? Não crie novos caminhos, novos horizontes. Fique aonde Deus tem te colocado. Mude se Deus falar para você mudar, logicamente. Mas até que Ele fale com você, não saia teorizando nada, não saia criando novos caminhos. Mas fique até que Deus diga a você, vá em frente, permaneça, continue. Deixe Ele governar a tua vida, deixe Ele ser o rei na tua vida. Não faça dele um rei rejeitado no teu coração. Não rejeite a palavra de Deus. É o meu conselho para você aqui hoje. Deixe o Senhor conduzir a tua vida. Amado e eterno Deus, não estamos aqui para corrigir ninguém. Não estamos aqui, Senhor, para ser pastor de ninguém aqui, guiar ninguém a nenhuma decisão. É apenas o que o Senhor pôs em nosso coração. Eu espero que isso ajude as pessoas a refletir. E como temos, ó Deus, aqui nestes endereços colocado tantas outras igrejas, de pastores que estão tentando ajudar as pessoas e dizer a elas, olha, o mundo não é o que você tem que olhar, você tem que olhar para Jesus Cristo. Há pastores pregando isso nos 4 cantos desta nação neste mesmo dia, dizendo às pessoas, não se espelhe em homens, se espelhe na palavra, viva pelo que está na palavra, obedeça o que está na palavra, Senhor, e que isto fique bem claro nesses corações, e que se há homens e mulheres que querem realmente algo profundo com Deus, que nunca entraram em uma igreja, nunca conseguiram encontrar um lugar onde sua alma fosse alimentada e eles estivessem bem, Senhor, que eles encontrem aqui nesses lugares, nesses tabernáculos, nessa região e nestas casas, ó Deus, de oração, onde a palavra é pregada ao redor de toda a nação. Igrejas, templos, tabernáculos que mantêm-se ainda ensinando a verdade, que eles encontrem a verdade, firmem seus passos na verdade e, Senhor, possam assim iniciar uma jornada cristã dentro da tua perfeita vontade. Abençoe, Senhor, os que nos ouvem, prospere seus passos, eu lhe peço, Senhor, e dê-lhes muita saúde nesses dias de tantas doenças, que eles tenham saúde, graça e paz da tua parte. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Amém, Jesus. Amém.